Oi pessoal, hoje nós vamos inaugurar uma nova sessão aqui no blog, é uma sessão de vídeos denominada Por quê? Nela nós vamos discutir fundamentos da matemática que a gente decora, mas a gente não sabe muito bem por que nem como funciona. Hoje nós vamos descobrir por que menos vezes menos é mais, afinal de contas. Bom, inicialmente a gente tinha só uma orientação quando a gente tinha um único conjunto, que era o conjunto dos naturais. Quando a gente tinha esse conjunto aqui, a gente só tinha uma orientação possível, para a direita. Os naturais, eles podem começar no 0 ou no 1. Na descrição vai ter um link para a gente discutir e explicar por que você pode começar os naturais com 0 ou com 1. Mas essa não é a nossa discussão de hoje. Então, eu vou pular essa discussão. Então, só existia essa orientação para a direita. A partir do momento que se pensou em uma outra orientação para uma outra direção, ou seja, quando se pensou em refletir essa reta na direção contrária, surgem os números que a gente conhece como inteiros. Então, o conjunto dos inteiros ele surge como uma reflexão da reta dos naturais. Então, nesse momento, a gente passa a ter duas orientações possíveis. Orientação para a direita seria positiva e a orientação para a esquerda que seria negativa. Bom, nesse novo conjunto, que é o conjunto dos inteiros, a gente passa a ter uma reflexão, ele é formado através da reflexão dos números naturais, numa direção contrária, que é a direção negativa. Ainda estou aprendendo a lidar com esse suporte. Então, mais um refletido na direção contrária passa a ser menos 1. Da mesma forma, mais 2 na direção contrária, menos 2. Mais 3 refletido na direção contrária, menos 3. E por aí vai. O que acontece? Nesse conjunto, o 0 passa a ser uma referência e a distância do 0 até o número vai ser a mesma que do 0 ao seu oposto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 0 está à mesma distância de 1 e à mesma distância de menos 1. Isso a gente conhece em matemática como módulo. Módulo é distância, por isso que módulo é positivo, tá? Mesma coisa, olha, o 2 vai estar à mesma distância de 0 do que o menos 2. E o 3 vai estar à mesma distância de menos 3 em relação ao 0. Então, o 0 nesse conjunto passa a ser uma referência para nós, certo? Muito bem. Guardou aí que o oposto é a reflexão de um número. Então, pense bem. Qual é o oposto do 1? Menos 1. Qual é o oposto do menos 1? É o 1. Então, o que é o oposto? O oposto é aquele número que tem a mesma distância em relação ao 0, certo? Então, 2 é o oposto de menos 2. Por quê? Qual a distância de 2 em relação a 0? É 2. Qual é a distância de menos 2 em relação a 0? É 2. Essa informação é muito importante. Então, menos significa qual é o oposto de. Então, por exemplo, menos vezes mais 1 vai ser menos 1. Porque a pergunta aqui é qual? Qual é o oposto de mais 1? É menos 1. Ora, da mesma maneira, qual é o oposto do menos 1? Claro que é o mais 1. Por isso que menos
vezes menos 1 significa, qual é o oposto de menos 1? Qual é o oposto de menos 1? É mais 1. Então, menos nada mais é do que uma reflexão na reta. Então, é por isto que menos vezes menos é mais. Então, olha aqui, ó. Olhando aqui, ó. Menos, certo? Refletido é mais. Qual é o oposto de menos 1? É mais 1. Então, é apenas por isso que menos vezes menos é mais.